está que esse Satanás que aparentemente, ou então que parece ser forte, já foi derrotado, que já foi julgado, já foi condenado, só falta ser expulso. Jesus disse que Satanás será expulso, mas não disse que será condenado. Já está condenado, mas será expulso, então ainda não está expulso. E o Consolador está se encaminhar a fazer isso. Glória a Jesus. As 3 dispensações, os 3 grandes avivamentos da história da humanidade. Eu não estou falando do avivamento que aconteceu, glória a Jesus Cristo, na Europa, com Charles Finney e outros seus companheiros, com George Jeffrey, o mover que houve na América, com Moody e outros tantos aí. Não, estou a te falar os grandes avivamentos da história da humanidade. 3. Olha Jesus, o que ele falou aos seus discípulos. Na conversa que ele tinha com a mulher samaritana, terminou aquela conversa, uma aldeia se prostrou aos pés do Senhor, uma aldeia reconheceu que aquele era o Cristo que eles esperavam, uma aldeia, ou então a Samaria, toda se vergou, a aldeia lá de Samaria se vergou, porque uma mulher testemunhou, vinde e vê do homem, aleluia, que me falou tudo o que eu sou, porventura esse não é o Cristo? E todos foram e ouviram e disse, já não cremos pelo teu dito, nós mesmo temos ouvido e temos visto com os nossos olhos que este é o Messias. Agora termina o diálogo com a aldeia e a mulher. Agora conversa com os discípulos. Os discípulos convidaram Jesus para comer. No capítulo número 4 do livro de João, começando no versículo 31. E rogaram, Rabi, come. E ele disse, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. E eles disseram, porventura alguém lhe trouxe de comer? E Jesus disse, não, minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. E agora vou direto no assunto daquilo que eu quero falar hoje. E então disse-lhe Jesus, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? A palavra ceifa significa colheita. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Levante os vossos olhos e vede que as terras já estão brancas, pronto para a colheita. E Jesus acrescenta, e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que colhe, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado que diz, um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu vos enviei onde vós não semeaste ou não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Aleluia. Vós entraste no seu trabalho. Vos enviei a colher. Falava diretamente aos discípulos. Presta bem atenção. Isso é avivamento. Isso é colheita. Eu disse 3 colheitas importantes da história da humanidade. E a terceira vem aí para fechar, aleluia, essa dispensação, essa geração. Eu vos enviei a colher onde vocês não trabalharam. Pois verdadeiro é o ditado que diz, um é o que ceifa e outro é o que colhe, ou que semeia. Um é o que semeia e outro é o que colhe. O que colhe junta frutos para a vida eterna. Mas que colheita é essa? Não é dinheiro. Não é dinheiro. São almas. Lembre-te, aleluia, lembre-se, estou a falar com todo mundo, não é só uma pessoa. Lembre-se das palavras de Jesus Cristo. E eu falava isso a Contreras ontem. Eu disse, olha para aquele iletrado Pedro, o Simão, filho de Jonas, que se deparou diante, aleluia, do Criador dos céus e da terra, que estava naquele pedaço de barro. Sim. Eu disse que muitos pensam que Pedro conheceu Jesus pela primeira vez na praia. Não, Pedro não conheceu Jesus na praia. Pedro conheceu Jesus antes. Porque quando João Batista apresenta Jesus, aleluia, a todo mundo, e os discípulos estavam lá, e a Bíblia diz que 2 dos discípulos foram atrás de Jesus e foram lhe perguntar, mestre, onde moras? E Jesus os mostrou, vinde, e viram. E a Bíblia diz que um deles era André, irmão de Pedro. O outro, não, ninguém fala o nome dele. Irmão de Pedro. E a Bíblia diz que André foi e anunciou ao seu irmão Pedro. E ele disse, olha meu irmão, meu puto, aqui na nossa terra chamamos putos menor. Mondengue, meu puto, mondengue.
Não sei se poderia falar esses termos aí, porque muitos deles até... fica assim. Ok, meu rapaz, nós achamos aquele a quem os profetas falaram. Quem? Jesus, filho de José. Mas quem? O Messias? Pedro, com curiosidade, foi com André, viu. Aleluia. Jesus. Eu tenho a certeza que naquele dia Pedro não creu como André creu. Não fala isso a Bíblia, mas porém, se eu vejo ele na praia, se rendendo, se vergando, glória a Jesus, é porque naquele momento não creu. E Deus tinha que lhe mostrar um sinal para que ele cresça. E naquele dia Jesus, olha só, Deus sabia que Pedro, glória a Deus, era muito importante nos projetos de Deus, aleluia. Mesmo sendo iletrado, mas Pedro era escolhido, já foi escolhido, aleluia. Deus não encontrou um talento, aliás, Deus não procura talentos nos homens, Deus não procura talentos, Deus escolhe, aleluia, até pessoas indignas, pessoas sem qualidade, pessoas com defeitos, mas Ele prepara e depois, aleluia, os gagos falam distintamente, os iletrados, aleluia, vão falar com eloquência e sabedoria incrível que os ímpios têm que perguntar e dizer, aleluia, como Ele sabe essas coisas não tendo aprendido? Oh! Glória a Jesus. Agora Jesus Cristo vai pregar na mesma praia de onde Pedro costumava trabalhar. E Pedro passa uma noite em terra. Glória a Jesus, não pescou. E quando voltaram, aleluia, acharam Jesus Cristo. Estava ensinando o povo. E porque tinha muita gente, Jesus pediu emprestado o barco de Pedro. E Jesus Cristo, Pedro emprestou. Pedro já conhecia. Eu creio que disse, esse que o meu irmão me apresentou. Ele disse que esse é o Cristo. Epa. Por isso Pedro não estava lá no grupo do que estavam a ouvir a palavra. A Bíblia diz que Pedro estava a consertar as suas redes. Não estava lá. Não se estava atento, mas não estava lá no grupo. Agora Jesus lhe chamou, mas cego, dê-me, homem, dê-me até o barco, me empresta. E Pedro emprestou, continuou no seu ofício. E quando Jesus terminou, falou a Pedro, agora pode lançar as tuas redes. Pedro disse, olha Senhor, eu passei uma noite inteira, não pesquei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Ok, em outras palavras, eu quero ver se você mesmo fala e acontece. E ele lançou e houve a pesca maravilhosa. E quando eles vieram, Pedro reconheceu, aleluia, que aquele verdadeiramente era o Filho de Deus. E ele se prostrou no chão e começou a adorar e disse, Senhor, afaste de mim que eu sou um pecador. Em outras palavras, fica longe de mim que eu sou um ímpio, você é um santo. Jesus disse, não temas. De hoje em diante eu te farei pescador de homens. E naquele dia Pedro largou tudo. A história não fala se o barco, alguém recuperou o peixe, se Pedro levou o peixe em casa, mas a Bíblia diz que largou tudo. Não sei se a mulher foi apanhar o peixe, se os irmãos, os sobrinhos, os filhos do peixe. Ninguém fala. Largou tudo e seguiu o Senhor. Olha que visão. Como pode alguém seguir um homem sem dinheiro, desconhecido, filho de carpinteiro, como era chamado, carpinteiro, miserável, pobre? Achas que foi fácil para Pedro e as suas famílias? Achas que Pedro não foi criticado? Ok, isso é a introdução. E assim Pedro seguiu o Senhor. E Jesus lhe falou, não temas, eu vou te fazer quê? Pescador de homens. O que é isso, pescar homens? Aleluia, colheita, a mesma colheita que eu estou falando aqui. Glória a Deus. E eu vejo no dia do Pentecoste esse Pedro a lançar a anzol, ou então a rede no mar. Glória a Jesus. Desta vez não saiu peixe. Não teve uma pesca maravilhosa de peixes, mas teve uma pesca maravilhosa de homens. 3.000 homens se renderam às mensagens de Pedro. Aleluia. Então a pregação do Evangelho. E creram e foram batizados. E a palavra de Jesus se cumpriu. Colheita. Aleluia. Agora, antes disso, Jesus agora fala aos discípulos. Vocês estão a dizer que só daqui a 4 meses que vai haver colheita? Não. Esquecem isso. Não é daqui a 4 meses. Levantem os vossos olhos e vedem que os campos já estão brancos. Brancos pronto para quê? Para a colheita. E agora eles dizem, eu vou vos enviar. Eu vos envio para irem colher. Vão colher. Os campos já estão maduros. Entrem, vão colher as almas. Não se esqueçam, não são vocês que trabalharam, não. Não se vangloriam, não. Outros trabalharam e vocês vão entrar em terreno alheio. Por isso Pedro, quando ele foi pregar, Paulo, aliás, foi pregar na Ásia, nesse dia parece que só estou falando mais de Pedro, né? Antes falava mais de Paulo, agora já mudei. Glória a Deus. Quando Paulo foi para pregar para a Ásia, ele reivindicou isso. Eu não entrei em terreno alguém. Eu fui pregar aonde Jesus nunca foi nomeado. Fui pregar o evangelho onde nunca alguém pregou, para que eu não se gloriasse em terreno alheio. Ainda assim, esse é o avivamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse que trabalhou nesse campo para que houvesse colheita.
Glória a Jesus. Jesus Cristo é esse que semeou para que, glória a Jesus, os seus discípulos fossem colher. Eu vos envio a colher onde vocês não trabalharam. Mas também verdadeiro é o ditado. Nem todos é que semeiam. Uns semeiam e outros entram para colher. Mas todos vão se regozijar. Todos, cada um receberá o galardão de Deus. Aleluia, segundo o que Deus lhe mandou fazer. Se Deus mandou para o homem semear, o galardão é na semeadura. Se é para colher, e assim. Verdadeiro é esse ditado. Aleluia. Glória a Deus. Os três grandes mover da história da humanidade. Nas três dispensações. O primeiro avivamento, como eu falei, foi da dispensação do Pai. O Pai se manifestou. E esse avivamento, aleluia, é a Páscoa dos judeus, a libertação dos filhos de Israel. A colheita é a libertação de um povo que estava preso nas mãos de Satanás. É a libertação de um povo que estava preso no pecado. É a libertação de um povo que foi maniatado. Satanás, depois da queda de Adão, continuou maniatando as pessoas, sim, por causa do pecado. Os filhos de Israel, eles foram voluntariamente no Egito, sim. Não foram como escravos, fugiram à fome. E era essa a vontade do Senhor, porque tinha que se cumprir a profecia de Deus. A palavra que Deus deu a Abraão: teus filhos irão em terra estranha e serão subjugados em uma terra estranha, mas 400 anos depois eu visitarei esse povo e eu vou lhes libertar com mão pesada, com mão pesada, e eles não sairão vazios daquela terra, mas sairão com muito ouro, com muita prata, assim como a arca que foi na terra dos filisteus não voltou vazia. Assim a palavra do Senhor não volta vazia para ele sem prosperar naquilo que enviou. Assim Jesus não entrou no céu sozinho, e tendo levado o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aleluia! É a palavra de Deus que não volta vazia. Os filhos de Israel, 400 anos depois, foram libertos. Mas não haverá nenhuma libertação sem guerra. Cuidado! Satanás é um valente, o valente do inferno. É preciso que haja uma guerra ferronha para destornar os seus poderes, para afugentá-lo da batalha e assim resgatar as almas. Esse povo, essa dispensação falou em avivamento. Eu ouvi essas mensagens, avivamento. Uns até deram seus ministérios, o ministério do avivamento, igreja de avivamento. Você sabe o que é o avivamento? Olha a oração de Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, lembra-te da tua misericórdia. Ou então na ira, lembra da tua misericórdia. Aviva. Trazer vida, libertar os cativos, ressuscitar. Avivamento é como, glória a Deus, aquela profecia, que glória a Jesus Cristo, a visão de Ezequiel: vai no vale, nos ossos secos, e no vale as almas estão clamando, todos sequinhos, são ossos, clamando por libertação, assim como os filhos de Israel no Egito clamaram, e Deus ouviu o seu clamor no céu, e Deus desceu a Moisés e disse: eu ouvi o clamor do meu povo, e eu desci para livrá-lo. Clamaram, porque a sugestão de Faraó foi muito dura. Isso chama-se avivamento. Mas Deus precisou preparar o libertador 40 anos. E vocês em 6 meses querem trazer avivamento na terra, em um dia de oração, ou então para não falar até que nem oraram, e vocês foram numa escola e aprenderam a teologia e saem dali e vêm com o avivamento. Sabe qual é o perigo? Olha o perigo que está acontecendo entre vocês. Vocês estão a trazer o fogo de baixo e não o fogo do alto. Jesus repreendeu os discípulos no dia, aleluia, que ele, glória a Deus, estava para subir, e os discípulos estavam tão ansiosos e disseram: Senhor, será que tu vais, aleluia, restaurar o reino de Israel agora? E Jesus olhou para eles ansioso e disse: não vos pertence a vós, aleluia, glória a Deus, saber dos tempos que o Pai estabeleceu pelo seu poder, mas sim, vocês vão receber o poder do alto que há de vir sobre vós. Mas essa geração está recebendo o poder de baixo que está vindo sobre eles, como o avivamento do Tidi Joshua, avivamento do pastor Crise, avivamento do pastor Ben-Hinn, avivamento, aleluia, dos mestres como, glória a Jesus, Billy Graham, avivamentos falsos do poder de baixo e não do alto. Jesus não prometeu o poder de baixo, vocês vão receber o poder do alto que há de vir sobre vós, e assim ser minhas testemunhas, começando em Jerusalém,